Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Fatos em Foco, a sua revista eletrônica que leva até você cultura, entretenimento e informação. Um estudo da Associação Americana do Coração mostrou que o consumo de até 5 xícaras de café por dia diminui o risco de doenças cardiovasculares. O acesso à internet no Brasil já chegou a 95% dos domicílios, ou cerca de 76 milhões de lares. E ainda, a alta nos preços dos aluguéis faz famílias reavaliarem compra da casa própria. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Fatos em Foco. Os cientistas da Universidade de São Paulo desenvolveram um teste rápido capaz de detectar uma superbactéria. Atualmente, o paciente precisa esperar de 2 a 3 dias para saber o resultado do exame. Com o novo, serão apenas 6 horas. De acordo com os pesquisadores, esse teste representa um avanço na identificação de um grupo de bactérias intestinais comuns, reduzindo o tempo de diagnóstico, o risco de transmissão e o tempo de isolamento dos pacientes. O método começa com a coleta de uma amostra feita com uma haste semelhante a um cotonete. Em vez de esperar a bactéria crescer em uma cultura de laboratório, que pode levar dias, a amostra é colocada em um caldo nutritivo por apenas 6 horas. Depois, o material é aplicado diretamente em um teste imunocromatográfico, que funciona de forma parecida com os testes de farmácia. O resultado mostra se a bactéria produz enzimas que destroem a ação dos antibióticos e também identifica qual delas está presente. Essa informação é muito importante, porque ajuda a equipe de controle de infecção a decidir se basta isolar o paciente ou se é necessário rastrear outros casos, principalmente quando surge um tipo incomum da bactéria na região. Dentre todos os pacientes analisados, uma pequena parcela já chegou ao hospital colonizado pela bactéria. O teste se mostrou altamente eficaz para identificar esses casos, acertando a grande maioria dos pacientes infectados e descartando corretamente aqueles que não tinham a bactéria. De acordo com os cientistas, o diagnóstico rápido permite que as equipes ajam cedo. O benefício final, porém, depende das medidas adotadas a partir desse resultado. Ou seja, essa rapidez só se transforma em proteção quando está ligada a outras medidas. A higiene das mãos, as precauções de contato, a limpeza do ambiente, o dimensionamento das equipes e o uso racional de antibióticos continuam sendo fundamentais para evitar a transmissão da bactéria. Pacientes com câncer estão enfrentando uma espera cada vez maior para conseguir uma cirurgia pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União aponta que, em boa parte dos casos, o prazo previsto em lei não está sendo cumprido, o que pode comprometer o tratamento e as chances de recuperação. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União revelou que a fila para cirurgias de câncer no SUS aumentou em 2025. Em quase 2/3 dos tipos de procedimentos oncológicos analisados, pelo menos 25% dos pacientes aguardam mais do que os 60 dias previstos em lei para o início do tratamento após o diagnóstico. O cenário mais crítico é o do câncer de tireoide. E segundo o levantamento, em alguns casos a espera ultrapassou 1.000 dias, um atraso que pode comprometer a eficácia do tratamento e reduzir as chances de cura da doença. A chamada Lei dos 60 Dias, em vigor desde 2012, garante que todo paciente com diagnóstico confirmado de câncer comece o tratamento pelo SUS em até 2 meses. Na prática, porém, a auditoria mostra que esse prazo está longe de ser cumprido em diversas regiões do país. O TCU aponta que um dos principais gargalos está na demora para exames, biópsias e confirmação do diagnóstico, etapas que acabam atrasando toda a linha de cuidado até a cirurgia. O relatório faz parte da avaliação do programa Agora Tem Especialistas, principal aposta do governo federal para reduzir as filas na saúde pública. Apesar do aumento no número de atendimentos, o tribunal concluiu que ainda há grandes desafios para garantir acesso mais rápido aos pacientes oncológicos. Em nota, o Ministério da Saúde informou que reconhece a demora na assistência ao câncer e afirmou que trabalha na reformulação da linha de cuidados oncológicos, com medidas para ampliar diagnósticos, agilizar encaminhamentos e reduzir o tempo de espera por cirurgias e outros tratamentos. Especialistas alertam que no tratamento do câncer o tempo é decisivo. Quanto mais cedo a doença é tratada, maiores são as chances de sucesso e de recuperação dos pacientes.
O câncer está cada vez mais sendo diagnosticado em jovens. E uma pesquisa alemã mostra o porquê disso acontecer. O grande motivo é a diferença da idade biológica e da idade cronológica. O Centro Alemão de Pesquisa do Câncer relatou um aumento na incidência de câncer coloretal entre pessoas de 20 a 39 anos na Alemanha. Nos Estados Unidos, isso também vem acontecendo, com taxa até maiores que no país europeu. Câncer de medula óssea e do endométrio também estão sendo cada vez mais frequentes em jovens. Porém, segundo a entidade alemã, o câncer é uma doença da terceira idade, com aparecimento em homens e mulheres de, em média, 69 anos. Um estudo de pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, identificou um motivo de pessoas com menos de 50 anos estarem desenvolvendo certos tipos de câncer, que é a diferença entre a idade cronológica e a idade biológica. A idade cronológica se refere ao número de anos vividos desde o nascimento. Já a idade biológica descreve o quão avançados estão os processos de envelhecimento no corpo. O fígado, o cérebro e o coração da mesma pessoa podem ter idades biológicas diferentes. No estudo, pessoas nascidas entre 1965 e 1974 apresentaram uma diferença maior entre a idade cronológica e a idade biológica do que aqueles nascidos em anos anteriores. Quanto mais jovem, mais aumenta a diferença. Um exame feito com 10 mil pessoas mostrou que isso piora ainda mais com indivíduos nascidos entre 1990 e 1999. No Brasil, não é diferente. Até 2028, o país deve registrar cerca de 781 mil novos casos de câncer em jovens. O avanço da doença entre pessoas mais novas tem chamado a atenção de especialistas e acendido um alerta para os brasileiros. Segundo o DataSUS, de 2013 para 2024, houve um aumento de 284% nos números de casos. Estilo de vida e fatores já determinados geneticamente podem influenciar os jovens. Exercícios regulares, dieta saudável, sono de qualidade e evitar drogas e álcool e contatos sociais são ótimas ações para adiar o envelhecimento. Uma pesquisa revelou que cada 10 médicos recém-formados, 9 não se sentem capacitados para dar notícias sobre a saúde dos pacientes. Foi mais um fato que serve de alerta sobre a preparação deficiente desses profissionais. O estudo mostra que 90% dos médicos recém-formados avaliam que não estão preparados para comunicar más notícias a pacientes e familiares. A pesquisa ouviu 2.418 médicos antes do início da residência e revelou que cerca de 40% nunca receberam treinamento formal sobre o tema. Embora pouco mais de 61% tenham tido algum conteúdo durante a graduação, a maioria considera que a formação foi insuficiente. A formação médica conta não apenas com o aprendizado de procedimentos técnicos e protocolos para tratar cada doença, mas também com o aprimoramento da capacidade de comunicação de cada aluno. É de extrema importância que durante o curso, os estudantes de medicina adquiram e aperfeiçoem a habilidade de se comunicar de forma clara com todos ao seu redor, sejam pacientes, familiares ou membros da equipe de saúde. A relação médico-paciente inclui muitas vezes a comunicação de más notícias ao paciente e familiares, o que gera um impacto negativo na vida destes e por isso é necessário que essa comunicação seja feita de forma cuidadosa e empática pelo médico. Na área da saúde, a comunicação adequada é importante para ter uma relação médico-paciente e familiar afetiva, favorecendo o paciente a ter uma maior confiança no profissional, a aderir ao tratamento de modo adequado e a diminuir seu nível de ansiedade perante o quadro encontrado. Mas também as más notícias na área da saúde são informações que podem piorar a perspectiva de futuro do paciente, dependendo de sua personalidade, crenças e apoio social. Os pesquisadores alertam que uma comunicação inadequada pode comprometer a compreensão do paciente sobre a própria doença, dificultar decisões sobre o tratamento e até reduzir a adesão a terapias.
O estudo também identificou falhas no conhecimento de protocolos específicos para esse tipo de conversa. Entre eles está o protocolo SPIKES, utilizado internacionalmente para orientar médicos na comunicação de diagnósticos graves, prognósticos e mortes com clareza, empatia e planejamento. A etapa considerada mais difícil é lidar com as emoções de pacientes e familiares após a notícia, seguida pelo momento de transmitir o diagnóstico. Já comunicar um óbito foi apontado como o cenário mais desafiador por quase 58% dos entrevistados. A prática, conhecida como conspiração do silêncio, contraria o diagnóstico de ética médica, que determina que o paciente deve ser informado sobre o diagnóstico, prognóstico, riscos e objetivos do tratamento, salvo em situações excepcionais previstas na legislação. As novas diretrizes curriculares nacionais de medicina, publicadas em 2025, reforçaram a obrigatoriedade do ensino dessas competências, incluindo a comunicação de más notícias e os cuidados paliativos durante a graduação. Um estudo da Associação Americana do Coração mostrou que o consumo de até 5 xícaras de café por dia diminui o risco de doenças cardiovasculares. Mas é bom parar por aí. O excesso de cafeína, incluindo os energéticos, podem causar danos ao coração. Os autores da declaração observam que estudar os efeitos da cafeína no sistema cardiovascular é um desafio. O café é a principal fonte de cafeína na maioria dos estudos de pesquisa, e os efeitos cardiovasculares observados podem ser atribuídos a outros compostos presentes na bebida. Por exemplo, os estudos experimentais sugerem que os compostos bioativos do café podem ter propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, o que ajuda a explicar alguns benefícios para a saúde. Também é difícil separar os efeitos da cafeína dos efeitos de outros ingredientes geralmente adicionados ao café, como leite, creme, xaropes aromatizados e o açúcar. Além disso, a maioria dos estudos sobre cafeína são observacionais, o que significa que não podem comprovar a relação de causa e efeito. Embora o café seja a principal fonte de cafeína para a maioria dos adultos, o chá, o chocolate, os refrigerantes e as bebidas energéticas, assim como medicamentos de venda livre e com receita médica, também contribuem para a ingestão total de cafeína. Mais pesquisas são necessárias sobre outros produtos que contêm cafeína para entender seu teor de cafeína e seu impacto na saúde cardiovascular. O novo comunicado científico detalha as pesquisas mais recentes, principalmente sobre o café com cafeína e o impacto da cafeína presente no café sobre a pressão alta, o colesterol, o diabetes tipo 2, a doença arterial coronariana, o acidente vascular cerebral, a insuficiência cardíaca, a fibrilação atrial, outras arritmias e outras doenças cardiovasculares. Com base nos resultados dos estudos de pesquisas mais recentes analisados, o consumo de até 400 mg de café por dia, ou não mais do que 3 a 5 xícaras de 240 ml de café preto comum com cafeína por dia, sem açúcares, adoçantes, aromatizantes ou aditivos, é considerado seguro para a maioria dos adultos. Um café comum, não especial, geralmente contém de 9,4 a 20,6 mg de cafeína por 30 ml. Uma característica de quem ficou bilionário foi o hábito da leitura. Mas segundo um novo estudo, a geração Z tem outras prioridades. Os livros ficam na estante quando existem uma estante. De acordo com uma pesquisa americana feita em 2025 com mais de 100 bilionários, a leitura é o principal hábito que eles têm em comum. Mas entre a população em geral, e principalmente entre os jovens da geração Z, esse hábito está perdendo espaço. Nos Estados Unidos, 2 em cada 5 adultos disseram não ter lido nenhum livro ao longo de 2025, enquanto o hábito da leitura por lazer caiu bastante nas últimas décadas. Entre os principais motivos estão o crescimento das redes sociais, o consumo cada vez maior de conteúdos curtos e, mais recentemente, o uso intenso da inteligência artificial, que tem levado muitos estudantes e profissionais a trocarem a leitura completa de livros e textos por resumos gerados automaticamente. Os especialistas alertam que esse cenário pode trazer consequências para os jovens que pretendem ocupar cargos de liderança. Isso porque a leitura de livros continua sendo uma das formas mais eficazes de desenvolver habilidades cada vez mais exigidas pelo mercado de trabalho. Obras de ficção, biografias e livros de história ajudam a desenvolver a concentração, o pensamento analítico, a capacidade de interpretar situações complexas e de entender diferentes pontos de vista. Além do conhecimento, a leitura também fortalece a comunicação, a empatia e a capacidade de tomar decisões diante de situações difíceis. Essas habilidades são fundamentais para quem pretende ocupar cargos de liderança, já que o pensamento estratégico, o pensamento crítico e a capacidade de tomar decisões
estão entre as competências mais valorizadas pelas empresas atualmente. E uma nova alternativa são os audiolivros, que estão transformando o hábito de leitura dos brasileiros. Com um novo formato, é possível colocar os conhecimentos em dia sem deixar as tarefas de lado. A rotina agitada faz com que muitas pessoas não tenham tempo para a leitura. Nesse contexto, o audiolivro surge como uma alternativa prática. O novo formato é essencialmente uma versão gravada de um livro, narrada por uma ou mais pessoas, permitindo que clássicos da literatura, entre outros gêneros, sejam escutados durante atividades do cotidiano. A era digital transformou radicalmente a maneira como consumimos informação, e com a leitura não seria diferente. Embora o livro impresso ainda seja a preferência nacional, as mídias digitais e e-books e audiolivros consolidam seu espaço, especialmente entre as gerações mais jovens e as classes com maior escolaridade. Uma pesquisa mostrou que alguns brasileiros possuem o hábito da leitura em seu dia a dia. O levantamento também mostrou que dos mais de 200 milhões de habitantes do país, metade não lê. Dentre os fatores que explicam esses números, a preferência por telas, o cansaço após longas jornadas de trabalho e a escassez de tempo são os principais motivadores. Para suprir este problema, os audiolivros surgem como uma solução prática que cabe em diferentes momentos da rotina, como o trajeto de deslocamento entre moradia e trabalho, ou até mesmo durante atividades domésticas, como lavar a louça ou cozinhar. As gravações das obras literárias têm poucas horas de duração e oferecem uma ampla categoria de gêneros temáticos. Narrativas de ficção brasileira, fantasia e de desenvolvimento pessoal são as mais ouvidas pelo público, que vê no audiolivro uma forma de dinamizar o uso do tempo e expandir o repertório literário. Com isso, os audiolivros estão conseguindo fazer com que a população brasileira tenha mais facilidade em inserir a leitura em sua rotina. O acesso à internet no Brasil já chegou a 95% dos domicílios, ou seja, 76 milhões de lares. No restante, 5%, os motivos para a não utilização incluem a falta de conhecimento digital e o alto custo do serviço. O celular é o meio de acesso à internet que predomina em 98% das residências. Mas o uso da televisão conectada também saltou, consolidando-se em quase metade dos lares. A banda larga fixa está presente em 89% dos domicílios conectados, enquanto a conexão móvel é utilizada em 85,9% deles. O acesso à internet entre idosos no Brasil está em rápida expansão, alcançando mais de 74% das pessoas com 60 anos ou mais. Esse público utiliza a rede principalmente pelo celular para conversar por vídeo, interagir em redes sociais e realizar serviços bancários, ganhando mais autonomia. O forte avanço da inclusão digital na terceira idade traz muitos benefícios, mas exige atenção redobrada com a segurança online. Idosos frequentemente se tornam alvos prioritários de golpistas, sendo vitimados por fraudes envolvendo clonagem de WhatsApp e e-mails falsos sobre benefícios do INSS. Para proteger-se no ambiente virtual, é fundamental desconfiar de pedidos urgentes de dinheiro feitos por aplicativos de mensagens, mesmo que pareçam ser de um familiar. Sempre confirmar a identidade por meio de uma ligação telefônica ou chamada de vídeo. Nunca compartilhar senhas ou códigos de segurança enviados por SMS, especialmente ao receber contatos de falsos atendentes de bancos. Evitar cliques em links suspeitos recebidos por e-mail, SMS ou redes sociais que prometem vantagens financeiras ou exigem recadastramentos. Instituições e pesquisadores têm desenvolvido estudos para tornar a tecnologia mais acessível, uma vez que a falta de familiaridade ainda é o principal motivo que afasta uma parcela dos idosos do ambiente virtual. E demorou, mas o Museu do Louvre, em Paris, foi reaberto ao público. Mas nem todas as obras ficarão expostas. Os administradores decidiram tomar mais cuidado com os ladrões.
Uma deslumbrante galeria do Louvre, que sofreu um roubo cinematográfico em outubro do ano passado, reabriu ao público nesta quarta-feira, se tornando uma nova atração para os turistas, apesar de suas obras mais valiosas terem sido retiradas. A Galeria de Apolo, uma das mais suntuosas do museu mais visitado do mundo, era conhecida por exibir as joias da coroa francesa. Mas depois que 8 peças avaliadas em cerca de 100 milhões de dólares, aproximadamente 507 milhões de reais, foram levadas em plena luz do dia, ficou famosa no mundo inteiro como cenário de um dos roubos mais audaciosos dos últimos tempos. Estou decepcionado por isso ter acontecido e por não termos conseguido ver as joias, mas fico feliz por ainda podermos ver todo o resto e por não terem levado mais coisas. Um toque de emoção. Vemos que, infelizmente, as joias não estão mais lá, mas talvez um dia elas reapareçam, um pouco como a Mona Lisa, quando foi roubada e depois reapareceu alguns anos mais tarde. Espero que a história das joias seja a mesma. Os ladrões utilizaram uma grua montada em um caminhão para acessar uma sacada da galeria, antes de cortar as janelas e vitrines com potentes serras de disco. O roubo desencadeou protestos dos funcionários e a renúncia da presidente do museu, Laurence Descartes, substituída em fevereiro por Christophe Leribaud, que dirigia o Palácio de Versalhes. Mais je crois que les équipes qui ont été très choquées, bien sûr. Acredito que as equipes que naturalmente ficaram profundamente chocadas com o que aconteceu aqui em outubro, decidiram agora intensificar os esforços. Temos planos e projetos em andamento para melhorar a segurança, mas precisamos ir além, ser mais ambiciosos, para que o museu fique mais bonito, mais acolhedor e faça jus ao seu status de maior museu do mundo, em um momento em que o Metropolitan Museum de Nova York, o British Museum e outros também passam por grandes reformas. Le British Museum, etc., connaissent aussi de grandes rénovations. Embora os 4 supostos ladrões do Louvre tenham sido detidos, os objetos roubados ainda não foram encontrados. As joias restantes foram retiradas da Galeria de Apolo e serão expostas no futuro em uma sala segura, sem janelas. A camisa usada por Pelé na final da Copa do Mundo de 1958 entrou para a história mais uma vez. O uniforme do primeiro título mundial do Brasil foi vendido em um leilão por mais de 26 milhões de reais e se tornou o item mais valioso já comercializado, ligado ao rei do futebol. A peça foi arrematada por 4 milhões e 900 mil dólares, cerca de 26 milhões e 700 mil reais, em um leilão realizado pela Casa Sotheby's em Nova York. A camisa foi usada por Pelé na vitória do Brasil por 5-2 sobre a Suécia na final da Copa do Mundo de 1958. Aos 17 anos, o atacante marcou 2 gols e se tornou até hoje o jogador mais jovem a balançar as redes em uma decisão de Mundial. De acordo com a Sotheby's, o leilão reuniu mais de 10 lances de diferentes compradores interessados em um dos maiores símbolos da história do futebol. O valor estabeleceu um recorde entre todos os itens ligados a Pelé já vendidos em leilão, mas a camisa ocupa a segunda posição entre as mais valiosas do futebol. O primeiro lugar continua com o uniforme usado por Diego Maradona, na partida contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986, vendido por 9 milhões e 300 mil dólares em 2022. Pelé é o único jogador tricampeão mundial como atleta, com os títulos conquistados em 1958, 1962 e 1970. A venda reforça o legado do rei do futebol e o valor histórico que sua trajetória continua representando para colecionadores e admiradores em todo o mundo. A disputa pelo mercado automotivo está a todo vapor. Os carros chineses estão conquistando os brasileiros e provocando uma verdadeira guerra de preços. O resultado? Descontos nos modelos novos e até nos seminovos. Os carros chineses estão ganhando cada vez mais espaço no Brasil. Só no primeiro semestre deste ano, o número de veículos importados da China praticamente dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. O sucesso das marcas chinesas vem principalmente dos modelos elétricos e híbridos, preços mais competitivos e promessa de economia de combustível tem conquistado os consumidores. A chegada desses veículos acendeu um alerta nas montadoras tradicionais. Para não perder o mercado, as fabricantes passaram a oferecer descontos e bônus na troca do carro usado por um 0 km. O movimento também chegou às lojas de semi-usados. Com mais ofertas e menos clientes, muitos modelos já estão sendo
vendidos abaixo do preço médio de mercado. Para o consumidor, o momento pode ser favorável. A disputa entre as montadoras está fazendo os preços caírem e ampliando as opções para quem sonha em trocar de carro. A vida corrida na cidade grande afasta as pessoas das plantas e comidas naturais. Mas reservar um tempo e um pequeno espaço para produzir pode ser muito satisfatório. Acompanhe agora as dicas para montar uma horta em casa. Mesmo morando em um apartamento, se tiver um local que receba sol diariamente, é possível plantar um tempero ou uma salada, mesmo que seja em vasos. Para isso, deve usar um vaso com furos e fazer uma camada de drenagem, com argila expandida ou manta bidim. Para ter sucesso, é aconselhável usar espécies fáceis, como alface, cebolinha, salsa, hortelã e manjericão, usando uma terra preparada. Para o cultivo, é preciso que o local escolhido receba de 4 a 6 horas de luz solar direta por dia. E caso tenha pouco espaço, estruturas verticais como pallets ou prateleiras com vasos são ótimas opções. A regra de ouro é que a terra precisa estar úmida, mas nunca encharcada. Para ajudar, no fundo do vaso, coloque pedrinhas, cacos de telha ou argila expandida. Uma mistura de terra vegetal com adubo orgânico, como humus de minhoca, facilita na produção. No plantio de ervas como hortelã, que cresce muito rápido e pode sufocar outras plantas, é recomendado plantá-las sozinhas em um vaso. Mas também é importante regar sempre que a superfície da terra estiver seca. O ideal é fazer isso nas horas mais frescas do dia, no início da manhã ou no final da tarde, para evitar evaporação rápida. Ao colher, retire as folhas externas ou corte os galhos de cima, o que estimula a planta a continuar crescendo e produzindo sempre. A inflação da construção disparou e ameaça elevar preços de imóveis na planta. Com isso, o sonho da casa própria pode ficar mais distante para a classe média. A disparada da inflação da construção civil pegou de surpresa o mercado imobiliário e pode ser mais um complicador para as vendas do setor que já enfrenta a barreira dos juros elevados. Com a guerra no Oriente Médio, aumentaram os preços das matérias-primas de vários materiais usados para erguer edifícios. Essa alta de custos dos materiais, antes fora do radar das construtoras e incorporadoras, pode pressionar os orçamentos das obras em andamento e levar uma correção de preços dos imóveis. A consequência disso pode chegar aos interessados em comprar um apartamento na planta, já que a influência de custos turbina o índice que corrige o valor das prestações e pode adiar a realização do sonho da casa própria. Até fevereiro, antes do início da guerra, a perspectiva era de que a inflação geral da construção civil em 2026 ficasse próxima da registrada no ano passado. Em 2025, o Índice Nacional da Construção Civil, apurado no mês fechado pela Fundação Getúlio Vargas, teve alta de 5,9%. Mas agora as projeções para o ano de 2026 já estão de 1 a 2 pontos percentuais acima dessa marca. As projeções apontam para que o indicador encerre 2026 em 8,3%, com alta de 9% nos preços dos materiais e serviços e de 7,5% na mão de obra. No ano passado, a inflação dos materiais e serviços havia sido de 3,8% e da mão de obra, 9%. E ainda falando sobre o sonho de adquirir a casa própria por jovens, esbarra em uma realidade cada vez mais difícil. Os altos preços e juros elevados obrigam muitos da geração Z a desistir da compra neste momento. Uma pesquisa da Ipsos, realizada com quase 2.500 jovens brasileiros, revelou que 47% da geração Z dizem não ter dinheiro para dar entrada ou financiar um imóvel. Outros 30% citam os preços elevados como barreira e 21% apontam juros altos. Além disso, 37% gostaria de guardar dinheiro, mas admite que as despesas atuais consomem toda ou quase toda a renda.
Os dados do IBGE mostram uma mudança no perfil habitacional brasileiro. Segundo a pesquisa, a proporção de domicílios alugados subiu de 18,4% em 2016 para 23,8% em 2025, enquanto a fatia de domicílios próprios já quitados caiu de 66% para 60% no mesmo período. Em números absolutos, o total de brasileiros vivendo de aluguel passou de 12 milhões para cerca de 19 milhões entre 2016 e 2025, alta de 55%. Quem tenta comprar enfrenta preços crescentes. Segundo o índice Fipesap, somente em 2025, os imóveis residenciais acumularam alta de 6,52%, a segunda maior valorização dos últimos 11 anos. Mas nem o aluguel oferecia alívio. O valor médio da locação saltou de R$ 30 por metro quadrado em março de 2020 para R$ 52 em março de 2025, alta de 72% em 5 anos. Sem condições de comprar e pressionados pelo custo da moradia, muitos jovens adiam a saída da casa dos pais. Cerca de 1 em cada 4 brasileiros entre 25 e 34 anos ainda vive com a família. Segundo o IBGE, a proporção é superior à registrada há 12 anos, quando era de 1 para cada 5. O fenômeno é mais comum entre homens e se concentra no Sudeste, região com maior custo de vida. E a alta nos preços dos aluguéis faz famílias reavaliarem o próprio sonho da casa própria. A decisão entre comprar ou alugar exige um planejamento financeiro e análise dos custos envolvidos na aquisição de um imóvel. O aumento dos preços dos aluguéis, principalmente os de mais de 2 dormitórios, e o crescimento do crédito imobiliário tem levado muitas famílias a pensar se vale mais a pena comprar ou alugar um imóvel. Além da moradia, o mercado também desperta o interesse de investidores que buscam construir patrimônio a longo prazo. Com essas mudanças, a compra de um imóvel virou mais que uma necessidade. Passou a representar uma decisão estratégica para muitas famílias. O custo de produção dos imóveis aumentou, devido à alta dos insumos, à escassez de mão de obra e ao cenário de juros elevados. Apesar disso, ainda existem oportunidades para quem deseja adquirir um imóvel para morar ou investir. Mas antes da compra, é fundamental que o consumidor faça um planejamento financeiro detalhado. E além do valor do imóvel e do financiamento, é preciso considerar despesas como registro em cartório, possíveis reformas e os custos de mobiliar o imóvel. Ao mesmo tempo, o comprador também deve levar em conta a possibilidade de redução das taxas de juros no futuro, o que pode permitir a portabilidade do financiamento e melhores condições de pagamento. A vantagem da compra do imóvel é que vai contribuir para a formação de patrimônio, ao contrário do aluguel, que representa uma despesa sem retorno financeiro ao longo do tempo. Mas a decisão deve ser tomada de forma planejada, considerando a realidade financeira de cada família e todos os custos envolvidos na operação. A maior feira de panificação e confeitaria da América acontece aqui em São Paulo. E muito além de negócios, é um encontro de inovação, tecnologia e pessoas que transformam a vida de milhares de empreendedores, apresentando soluções, tendências e oportunidades. As padarias brasileiras estão passando por uma verdadeira transformação. De um lado, o preço do trigo preocupa o setor. Do outro, a falta de mão de obra para manter a produção. Bom, estamos aqui no Expo Center Norte, a exposição aqui organizada pela FIPAM. E a FIPAM, ela é um setor, na realidade, que está organizando para falar sobre os grãos e o pão de cada dia que você come aí na sua casa. Equipamentos inteligentes e sistemas de ultracongelamento ajudam a reduzir os desperdícios, aumentam a produtividade e compensa a falta de mão de obra especializada. Algumas tendências que o pessoal vê, por vezes não é tendência, já é realidade. Então essa falta de mão de obra não é só no Brasil e não é só na panificação, isso é mundial. Na panificação não é diferente. A grande alternativa que a gente vê é adotar processos mais adequados, matérias-primas mais atualizadas e processos mais automatizados. A saída encontrada por muitos empresários está na tecnologia e em novos ingredientes.
que é um mercado muito aquecido, inclusive o último ano faturou mais de 180 bilhões, deixar bem claro, 180 bilhões de reais. Panificação, ela é um segmento multissetorial, ela está em todos os cantos do nosso país, todos os cantos do mundo, né? Então, essa tecnologia, esse processo, ele chegou já de algum tempo para cá, desde o pequeno até o grande. A tecnologia também está chegando com força às padarias. O setor da panificação é uma das profissões mais antigas da humanidade, principalmente dentro da civilização latina, cujo Brasil faz parte e a América do Sul faz parte. Ela evolui ao longo das décadas, dos séculos. Como conseguir fazer com que o cliente, o consumidor, conseguisse ter um produto de qualidade, fresco, com o cuidado, com o objetivo de sempre preservar o que é mais importante dentro de uma padaria, a alma. É a alma o que é? O cheiro. Você que viaja o mundo inteiro, essa tendência você costuma ver, ou já viu em vários países, e por isso que você também teve essa ideia, essa iniciativa, junto com outros empresários do setor, é isso também? Eu sou consciente, né? Eu sou considerado um louco, mas eu sou um louco consciente. Significa que eu estou completamente por dentro do como é que evoluiu as coisas. Eu comecei em 1993, eu fiz a primeira padaria francesa do Brasil em São Paulo. Ó, não preciso falar mais nada. É mais brasileiro que eu aqui. Obrigado, Ângelo. Foi sensacional. Bom, é isso. E vão acompanhando mais imagens aqui desses novos equipamentos. Tá muito legal. A Índia lançou seu primeiro foguete privado. O equipamento foi projetado para levar satélites à órbita baixa da Terra. O primeiro foguete de fabricação privada na história da conquista espacial indiana foi lançado com sucesso a partir de um centro espacial no sul do país. As informações são da fabricante Skyroot. Vikram 1, India's first. India has become the third country where a private. Com esse sucesso, a Índia se tornou o terceiro país a possuir a capacidade de lançamento orbital privado. Trata-se de um dos raríssimos momentos em que um foguete orbital desenvolvido pelo setor privado obteve êxito logo na primeira tentativa. É um momento de grande orgulho, não apenas para a Skyroot, mas para toda a Índia. Great pride, not just for Skyroot and all of India. Com 23 metros de altura, o lançador Vikram 1 decolou por volta do meio-dia no horário local e em pouco mais de 15 minutos atingiu sua órbita operacional a 450 quilômetros sem contratempos. O novo foguete foi projetado para enviar satélites de 350 quilos à órbita baixa. Para o voo inaugural, ele foi equipado com dispositivos de demonstração desenvolvidos por microempresas indianas. O primeiro-ministro Narendra Modi celebrou o marco na rede social X, dizendo que a participação crescente do setor privado abre as fronteiras e acelera a inovação. O país mais populoso do planeta, de 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, tem grandes ambições espaciais. Modi anunciou sua intenção de fazer com que um indiano caminhe na Lua até 2040. Seu governo abriu em 2020 o acesso ao espaço para empresas privadas. Mais de 400 microempresas dividem atualmente esse mercado, cujo volume de negócios é estimado em 8 bilhões de dólares ou 40 bilhões de reais. E ainda falando sobre o espaço, os astrônomos descobriram o que pode ser a primeira lua fora do sistema solar. A descoberta foi feita pelo Observatório Europeu do Sul, que opera o telescópio VLT no Chile, usado para fazer as observações. De acordo com os astrofísicos, é um corpo celeste demasiado massivo para ser um planeta e muito pequeno para ser uma estrela. O novo corpo celeste, a que a equipe de astrofísicos deu a designação de exossatélite, orbita uma anã castanha, que por sua vez orbita a estrela CD 352722, com cerca da metade da massa do Sol. Há anos que os astrônomos tentam confirmar sem sucesso a existência de satélites naturais fora do sistema solar.
A detecção de outros sistemas planetários pode ajudar a compreender melhor quão diversas podem ser a sua formação e evolução, salientou o Observatório Europeu do Sul, organização astronômica da qual Portugal é Estado-membro. De acordo com os astrônomos, o satélite que parece ter sido identificado é um corpo gasoso gigante que orbita um companheiro de massa elevada que, por sua vez, tem várias vezes a massa de Júpiter. Os cientistas foram alertados para a presença do novo corpo celeste quando detectaram pequenas oscilações na anã castanha. Os resultados da descoberta foram publicados na revista científica Nature. E uma pesquisa recente mostra que 74% dos tutores sentiram uma melhora na saúde mental após adotarem um pet de estimação. E os animaizinhos que ajudam a melhorar o nosso humor também gostam de ter as suas próprias distrações. Há uma frase que diz que cachorros são eternas crianças de 4 patas que nunca perdem a pureza do olhar. E não tem como nós duvidarmos disso. A Fetcher Dog, uma casa que abriga animais sem família na Inglaterra, fez um vídeo onde mostra os cães escolhendo seus próprios ursinhos de pelúcia. Os cuidadores espalharam dezenas de bichinhos de pelúcia sobre um tapete no gramado e depois soltaram um cachorro de cada vez. Assim que estão liberados, eles correm em direção à montanha de brinquedos, escolhem o preferido e saem disparados, pulando, sacudindo e carregando o novo companheiro na boca. E pode reparar, é a mesma alegria de uma criança quando abre um presente muito esperado. Com a brincadeira, a ideia da Fetcher Dog é preparar os bichinhos para encontrar um novo lar. Enquanto aguardam a adoção, os animais recebem carinho, cuidados e momentos especiais como esse, que ajudam a reduzir o estresse e deixam a rotina mais divertida. Dá para perceber que um simples bichinho de pelúcia vale ouro para esses anjinhos de 4 patas. O contato com animais de estimação desde os primeiros anos de vida pode influenciar na saúde da criança. Ao contrário que muitos imaginam, pesquisas revelam que ter animais melhora o sistema imunológico da criança. Viver em contato próximo com cães e gatos pode impactar positivamente no desenvolvimento do sistema imunológico humano. Pesquisas científicas indicam que essa convivência modula as defesas do corpo, reduzindo potencialmente o risco de desenvolvimento de alergias, eczema e até mesmo condições autoimunes. Um levantamento da Psicologia Experimental da Universidade de São Paulo reuniu diversos estudos nacionais e internacionais sobre o tema, que confirmam a contribuição à saúde das pessoas proporcionada pelo convívio com animais de estimação. Foram observadas a melhoria na imunidade de crianças e adultos e a redução dos níveis de estresse e da incidência de doenças comuns, como dor de cabeça ou resfriado. Os estudos sugerem que o risco de uma criança desenvolver alergia entre os 7 e 9 anos diminui se há animais presentes em casa durante seus primeiros anos de vida. O contato direto com animais da fazenda também é benéfico e pode reduzir a probabilidade de asma ou alergias. Pesquisadores relataram que o convívio com animais funciona como um treinamento para o sistema imunológico. A exposição precoce a micróbios e partículas de pelos modula as defesas do corpo, reduzindo o risco de desenvolver certas doenças. Esse contato com bichos ajuda a manter a pele e a flora intestinal mais saudáveis, estimulando uma resposta ativa e equilibrada contra patógenos. Além disso, a interação libera ocitocina, que é um hormônio do bem-estar, reduzindo o estresse e a ansiedade em pessoas de todas as idades. Mas apesar dos benefícios, o convívio entre crianças e animais exige atenção. Isso se já houver um quadro alérgico instalado, como rinite ou asma, já que pode desencadear crises. Dormir com pets no quarto também pode sensibilizar o sistema respiratório e causar inflamações nas mucosas. E o Fatos em Foco fica por aqui. Para rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. E por enquanto nos despedimos, mas eu espero vocês na semana que vem. Até mais!